Olá, galera jovem, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um esboço comentado da lição. E o tema da semana, a vitória da cruz. Essa é uma temática muito conhecida e a lição abordou sabiamente essa temática. E nós vamos para o nosso esboço comentado da lição. Querido, nós estamos na lição de número 6. Temos avançado pela graça de Cristo ao longo desse trimestre. Um abraço para cada jovem da Associação Norte do Pará, você que está aí conectado semanalmente com os nossos esboços comentados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que juntos possamos aprender mais a respeito da palavra de Deus, pois nesse momento nós, através da lição, estudaremos a palavra de Deus. E aí, está com a sua lição em mãos? Vamos então para o esboço comentado da lição. Nós temos a parte introdutória, temos a tirinha, a conspiração assassina na força do ódio, venceu na força do amor. Nós temos o texto-chave que está em Mateus, capítulo 27 e 28, os versos de 15 a 10 do capítulo 28. E nós temos, queridos, a grande pergunta da semana: quem precisa morrer hoje, em nossos dias? Quem precisa morrer? E quem de fato morre? Então, essa é uma pergunta interessante e ao longo da recapitulação da lição, nós vamos respondê-la para você, tá bom? Então vamos ao nosso esboço comentado. Nós temos aqui, queridos, o esboço da lição da semana, em que nós estivemos estudando o primeiro tópico, argumento final, o argumento final de Deus. Segundo tópico, assassino desde o princípio. Terceiro, perdão e poder. Quarto e último, mas não menos importante, que amor é esse? Então vamos ao primeiro tópico da lição estudada ao longo da semana. O argumento final de Deus. Satanás, ele iniciou, queridos, uma campanha difamatória contra o caráter de Deus e seu governo. Primeiramente, no céu, conquistando um terço dos anjos para o seu lado, e também na terra, né, introduzindo falsidade à humanidade, induzindo a Eva, Adão, ao primeiro casal, a conhecerem o mal, a pecarem contra Deus. Querido, nós temos uma citação do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profeta, a voz profética diz o seguinte: Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes do mundo, não necessitavam de tais restrições os anjos mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Então, nós vemos que Satanás ele empenhou em duas principais campanhas difamatórias contra o caráter de Deus e seu governo, no céu e na terra. Agora, queridos, a resposta de Deus à campanha difamatória de Satanás, quando o conflito começou, Deus ele tinha três opções, e essas possivelmente seriam, né, as respostas de Deus à campanha difamatória de Satanás. Então, Deus ele tinha pelo menos três opções: destruir imediatamente todos os seres rebeldes. Deus ele também tinha a opção de eliminar todos os seres criados e reiniciar o universo, começar tudo de novo. E Deus tinha a opção de deixar o pecado seguir seu curso, enquanto revela seu caráter para que todos possam decidir de que lado ficar. E essa terceira opção é a opção que Deus ele escolhe. E aqui, queridos, mais uma vez, está nitidamente o livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano. Não é a fachada, é uma realidade, porque ele respeita, mesmo quando nós decidimos fazer coisas contrárias aos planos de Deus para mim e para você. Então, Deus ele responde sabiamente à campanha difamatória de Satanás, deixando que o pecado seguisse seu curso, né? E revelasse, né, o caráter para que todos possam decidir de que lado realmente querem estar. Dando sequência, assassino desde o princípio, né? O próprio Jesus ele diz o seguinte: ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. E aqui eu quero destacar com você, professor de unidade de ação, você que participa de uma unidade de ação, dois pontos. Satanás, ele influenciou Judas, ele influenciou os líderes religiosos e o governo romano para sentenciar Jesus à morte.
Porém, queridos, Jesus, em um das suas frases, versos, ele diz o seguinte: eu dou a minha vida para recebê-la novamente. E por isso que Cristo é divino, porque ele tem o poder de ressuscitar a si próprio. Queridos, a morte de Jesus, embora Satanás tenha tramado através de Judas, através dos líderes religiosos, né, e através do governo romano, a morte de Jesus ela foi voluntária, entregando sua vida pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus ela foi voluntária. Jesus ele se doa por mim e por você. Então, queridos, a cruz é uma resposta pública às acusações de Satanás. Satanás, no céu e na terra, iniciou campanhas contra o caráter de Deus, e Deus ele responde através da cruz. Então, a cruz é uma resposta pública às acusações de Satanás. E é através da cruz do Calvário que eu e você podemos hoje vencer. Podemos vencer as campanhas difamatórias de Satanás a respeito do caráter de Deus, a respeito do seu governo, a respeito do que ele faz por mim e por você, através da cruz de Cristo. Nós podemos vencer. Queridos, perdão e poder. Qual é a principal obra de Satanás em relação aos filhos de Deus hoje, na atualidade? Qual é a principal obra de Satanás em relação aos filhos de Deus? Apocalipse capítulo 12, verso 10, nos responde acusador dos irmãos. Ou seja, Satanás, ele trabalha dia e noite para acusar aos filhos de Deus, para dizer que os filhos de Deus não têm possibilidade de salvação, para dizer que eu e você somos um caso perdido. Então ele trabalha de noite para acusar os filhos de Deus. Está na lição, queridos. A vida de perfeita obediência de Jesus é creditada a todo pecador que vai a ele pela fé. Nosso histórico de pecado e rebelião é coberto pelo seu histórico de justiça, de vida perfeita e sem pecado. Então, Cristo, à medida que nós o aceitamos, à medida que nós nos entregamos a Ele, a sua vitória, a sua vida é creditada a mim e a você. Estabeleça aqui um ponto. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz o seguinte: aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcançará a misericórdia de Deus, que é o mover do coração de Deus diante das nossas fragilidades, diante do nosso pecado, diante da nossa malignidade. Então, o coração de Deus se move. Quando? Quando nós clamamos por misericórdia, quando nós clamamos por perdão e abandonamos o pecado. Cristo, ele nos aceita da forma como estamos? Sim, com a condição de transformarmos a sua imagem e semelhança. Então, jovem de valor, a morte de Cristo nos permite a reconciliação com Deus. Você está vivendo isso hoje? Você está vivendo a reconciliação que a cruz, que a morte de Cristo te proporciona a mim também? Estamos nós vivendo essa reconciliação? Se não, o que está acontecendo? E aqui cabe uma reflexão, aqui cabe um momento de introspecção para analisarmos como está a nossa vida e tentar mudar. Ouça o que o verso de Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos diz: aquele que confessa os seus pecados e abandona, ao esse alcançará misericórdia. Mas a parte final do verso é: mas aquele que não confessa e não abandona os seus pecados, até a sua oração será abominável ao Senhor. Então, em Cristo, jovem de valor, nós recebemos perdão. Em Cristo, nós recebemos poder para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Receba em nome de Jesus, jovem de valor, esse poder que Cristo te oferece, esse perdão que só o céu, através dos méritos de Cristo, pode nos oferecer. Quarto e último, mas não menos importante, tópico da lição: que amor é esse, né? Quando é falado da morte de Cristo, do seu sacrifício, muitas das vezes nós falamos e é bonito, muitas das vezes nós nos comovemos instantaneamente, mas não passa de uma reflexão sem muita profundidade. E aqui, querido, eu quero te desafiar na sua unidade de ação, compartilhe com a sua unidade de ação experiências reais, vivenciadas por você
né? Vivenciadas por você, e essas experiências vivenciadas somente pelo poder da cruz em sua vida. Então, compartilhe experiências reais do que a cruz pôde te oferecer, te proporcionar em sua vida. E segundo, uma segunda reflexão que cabe nesse tópico, queridos, é o que a mensagem da cruz mudou em sua vida. Primeiro, a cruz ela nos possibilita a viver uma vida de poder pelos méritos de Cristo. Segundo, a mensagem da cruz nos proporciona uma mudança de vida, uma transformação. Então, compartilhe. Fale sobre a parte teórica, reflita, medite, mas não permita que seja apenas isso. Permita-se, abra-se para viver experiências reais pelo poder da cruz em sua vida. E a mensagem da cruz, o que a mensagem da cruz mudou na sua vida? É testemunho, é compartilhar com outros aquilo que Cristo fez na minha e na sua vida. Para finalizar, queridos, concluo com as palavras de Amin Rodô no livro Incomparado Jesus Cristo, no qual ele diz: Na cruz, como sacrifício perfeito, Jesus verteu seu sangue de 7 partes de sua anatomia, de suas mãos em expiação pelas práticas pecaminosas, de seus pés em expiação pelos caminhos tortuosos em que todos andamos, de sua fronte em expiação pelos pensamentos ímpios que somos culpados, de suas costas em expiação pelo fardo do pecado que todos carregamos e finalmente de seu coração aberto, rasgado por uma lança romana em expiação pelos falsos amores que nutrimos. Em Cristo Jesus nós recebemos poder para uma nova vida. Em Cristo Jesus nós recebemos restauração. Em Cristo Jesus nós recebemos perdão. E em Cristo Jesus nós temos a esperança, jovem de valor, de uma salvação eterna e duradoura, porque é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos presenteia. Eternidade é a melhor ideia de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço, até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e que Deus abençoe. Até a próxima semana com mais um esboço da lição comentada. Jovem de valor, que Deus abençoe. Tchau, tchau.